Cara amiga, caro amigo telespectador, estamos de retorno com mais um programa Encontro com Divaldo pela TVC. Constitui-nos motivo de justo júbilo esta oportunidade de podermos conversar com aqueles que nos honram com a sua assistência, especialmente tendo em vista as celebrações que estarão sendo realizadas durante todo este ano, em homenagem ao 60º de lançamento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, em Paris. Allan Kardec conseguiu o extraordinário objetivo a que se propôs desde o início: confirmar a sobrevivência do ser, a disjunção molecular. A problemática da imortalidade da alma sempre interessou a todas as criaturas. Desde priscas eras, os espíritos tiveram a preocupação de retornar ao proscênio terrestre para informar a respeito da sua sobrevivência ao fenômeno biológico da morte. No entanto, depois dos anos da cultura, das investigações da ciência, e particularmente do século XIX, quando a ciência fez-se positivista, surgiram muitas hipóteses e teses para procurar demonstrar que a vida extingue-se com o fenômeno da morte. O emérito professor Charles Richet, ao apresentar a sua admirável obra Tratado de Metapsíquica, resolveu dividir os vários períodos da história humana em 4 fases bem distintas. Começou ele as suas investigações ao lado de William Crookes, de César Lombroso e de outros eminentes cientistas do último quartel do século XIX, até mesmo um pouco antes. E para poder não deixar dúvidas a respeito da seriedade das suas observações e dos seus estudos, optou por uma classificação, procurando demonstrar que o primeiro período da humanidade, no que diz respeito aos fenômenos metapsíquicos, ou parapsicológicos, ou espiritistas, foi aquele ao qual denominou como sendo mítico. Acreditava o professor Charles Richet que os fenômenos narrados através da história pertenciam à memória ancestral das nações e dos povos. Estavam muito assinalados pela mitologia. Nada obstante, todo o classicismo bíblico, seja no Velho, seja no Novo Testamento. Ele refere-se, por exemplo, que no ano 444, quando Ciro, o grande general, conseguiu libertar o hebreu da escravidão na Babilônia, convidou o notável Esdras, que mais tarde aparecerá na Bíblia, para que, ao lado de outros estudiosos da língua hebraica e da sua história, retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. E o próprio Esdras tentasse recompor o que era o Pentateuco, que havia passado através das gerações de memória a memória. Havia alguns fragmentos, anotações em peles de animais e provavelmente também em papiros. Esdras, com os seus colaboradores, retornaram a Jerusalém e começaram a obra de reconstrução do país,
que estava durante mais de 3 séculos sob o domínio dos babilônios. A ele devemos a recompilação da obra admirável de que Moisés fez-se o intermediário. Nesta ordem de raciocínio, relata ainda o professor Charles Richer as notáveis informações de Sócrates que se encontram no Teageta, quando o próprio refere-se às comunicações espirituais de que era objeto. Ter a oportunidade de dizer, por exemplo, a Charmidas que não vá aos jogos nemeanos, porquanto seu daimon informou de que essa viagem poderia resultar numa verdadeira tragédia. Mas o jovem optou por seguir adiante, culminando na sua desencarnação. Noutras referências clássicas, encontraremos o notável pensador que divide a história da filosofia em antes e depois dele, reportando-se às comunicações espirituais. Platão, Aristóteles tiveram experiências em torno da imortalidade da alma. Mas, para o professor Charles Richer, tudo isso poderia estar sob suspeição em face de as traduções poderem ter sido manipuladas por interessados em demonstrar a imortalidade da alma. Nada obstante, se recuarmos um pouco, teremos ocasião de ver na própria Grécia, no período do classicismo de Péricles, o número incontável de comunicações espirituais. Pausanias, por exemplo, o herói espartano, teve a ocasião de referir-se à comunicabilidade dos espíritos, estando ele aprisionado no templo de Minerva e condenado a morrer à fome. Posteriormente, narram alguns historiadores que o seu espírito ali apresentava-se. Recordamos-nos, por exemplo, de Ulisses, que interrogava Tiresias, aquele notável clarividente que era cego, e dele recebia as melhores diretrizes, as mais profundas orientações. Periandro, considerado um dos grandes sábios da antiguidade, depois de haver assassinado a sua esposa Melissa a pontapés, teria evocado a sua sombra através de Circe, da Desdêmona, para saber onde houvera ela guardado as suas joias. Se avançarmos no curso da história, iremos recordar que Druso foi condenado por Tibério pelo crime de o haver interrompido durante uma evocação. Os fenômenos mediúnicos fazem parte da história da humanidade, seja nas épocas mais recuadas, seja nos períodos medievais, modernos, contemporâneos, como sendo uma coisa tão natural que os paleontologistas e os antropólogos, fazendo uma análise do homem de Neandertal desde há 60 mil anos, confirmam que a crença na imortalidade da alma entre esses indivíduos era natural. Ao começar o período racional do desenvolvimento da consciência, é claro que a concepção em torno da vida de ultratumba fez-se mais lógica, profundamente racional. Mas o professor Richer considera tudo isso como sendo de natureza mitológica, não merecendo a certeza que deve caracterizar uma investigação de natureza científica. Então ele afirmou que esse período prolongou-se até aproximadamente 1772. Deixava para trás todas as informações anotadas por personalidades célebres, historiadores e suspeitos, para agora examinar a vida de um notável médico vienense que apresentou a sua tese de doutorado na Universidade de Viena a respeito de um